Tem um resumo desse conteúdo do slide do Abraão. Dá pra ver a setinha aqui, né? Essa setinha aqui é a minha caneta do slide, então quando eu estiver apontando é o que eu tô explicando. Esse slide, o meu resumo, ele tá um pouco mais aprofundado em alguns conteúdos do slide, porque eu achei importante para entender mesmo algumas condições clínicas e tal. E que depois, meio que a gente já trabalhou também em TBL, então eu acho que ajuda, sabe? Então, falando sobre os lipídios. Os lipídios, eles são compostos orgânicos, hidrofóbicos, eles não se misturam em água, né? Não são hidrofílicos. Mais ou menos, a gente vai ver que eles são geralmente hidrofóbicos, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Então, os lipídios, né, eles são insolúveis em água e solúveis em solventes apolares, né? Então, o que eles geralmente se misturam em outras substâncias que não se misturam com a água. Eles são derivados de ácido graxo e isopreno. Mas eu não sei nem o que é esse isopreno, mas vamos focar aqui no ácido graxo. Ele tem função de armazenamento energético, por ele ser hidrofóbico, ele não atrai muita água. Então é como se ele fosse uma fruta seca, sabe? Uma fruta seca, que por ela ser murcha, ela consegue ocupar muito mais espaço do que uma fruta que é mais cozida e cheia de água. Então, por isso, ele é muito eficiente para armazenamento energético. Então, o triglicerídeo, ele é um tipo de lipídio. Então, a gente tem no tecido adiposo moléculas de gordura, né, chamadas triglicerídeos, que são uma forma de lipídio. E o triglicerídeo é a principal forma de armazenar energia no nosso corpo, que ele fica ali no tecido adiposo. Então, em geral, 1 grama de triglicerídeo, ele fornece 9 calorias, contrastando com o carboidrato, que 1 grama fornece apenas 4 calorias, tá? É 4 calorias, eu esqueci o K aqui. Então, ele é muito mais eficiente, além de estar disponível em muito maior quantidade no nosso corpo do que o glicogênio, que a gente consegue pegar a energia do glicogênio, mas quando a gente pega a energia do lipídio, além dele estar muito mais disponível, a gordura no nosso corpo também é mais eficiente. Além disso, a gente tem a função de estrutura de membrana, né, os fosfolipídios que estão na membrana plasmática, o colesterol que também está na membrana plasmática, os glicolipídios que estão na superfície das membranas plasmáticas e que compõem a bicamada lipídica, que é a membrana plasmática. Isolante térmico, porque a nossa gordura subcutânea, ela evita a perda de calor, por isso que dizem que os gordinhos sentem menos frio, mas isso é uma mentira, porque eu sinto muito frio. Isolante elétrico, porque a bainha de mielina, ela é uma espécie de gordura que está presente nos nervos e que ajuda a conduzir a eletricidade, né, a sinapse. Sinalização celular, porque a gente tem hormônios esteroides, que eles são feitos a partir do colesterol. E tem os eicosanoides, que são substâncias no nosso corpo que também são feitas de lipídios ou derivados de lipídios, ácidos graxos, e que tem essa função de sinalização celular no processo de inflamação, entre outros. A gente vai detalhar bastante isso. As vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que precisam de lipídios para serem absorvidas, e a função de digestão e emulsificação. Os sais biliares, eles são derivados de colesterol, eles possuem colesterol, eles ajudam a emulsificar, que é misturar a gordura também, quando essa gordura chega no intestino, então ele tem essa função. E quando a gente tem algum problema no metabolismo de lipídio, a gente desenvolve distúrbios metabólicos. Aí tem o exemplo da aterosclerose, da diabetes tipo 2, obesidade e esteatose hepática. Quanto às propriedades dos lipídios, eles também são compostos que possuem essas características em comum, propriedades físico-químicas.
Então, pouca solubilidade em água, por eles serem hidrofóbicos, né? Então, isso permite que eles formem gotículas, micelas e a bicamada. Isso permite que eles consigam isolar um ambiente. Por exemplo, quando a gente tem uma célula, a gente tem um meio aquoso fora da célula e dentro da célula. Peraí, deixa eu ver se eu consigo escrever. Quando a gente tem uma célula, a gente tem... A célula só é possível porque ela tem uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática que repele água, ela permite que exista um meio aquoso dentro e um meio aquoso fora. Então, ela fazendo essa barreira permite que nesse espaço de dentro desenvolva funções celulares. Isso também é um mecanismo que explica os lisossomos e algumas organelas que têm membrana plasmática e permitem ter esse meio isolado para desenvolver a sua função. E as micelas, elas são um caso à parte, porque as micelas, elas têm uma característica, elas são lipídios, mas elas têm uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Então, como que elas ajudam as micelas a digerir gordura? Ela tem uma parte que se conecta com a gordura, que é hidrofóbica, e uma parte que se conecta com a água, que é hidrofílica. E assim, com isso, ela permite que o lipídio seja misturado com outros componentes e tudo mais. Anfipatia, que essa característica que eu falei de ter uma parte hidrossolúvel e uma parte hidrofóbica, ela significa que ela tem na mesma estrutura, uma parte que é apolar e uma parte que é polar. O que é polar geralmente se mistura com o que tem carga, com o que é água, e a parte apolar permite que ela se misture com um lipídio, mas a gente vai poder explicar isso melhor. Mas enfim, essa característica anfipática, por exemplo, dos fosfolipídios, é o que permite que exista tanto a micela quanto a bicamada quanto o lipossomo, porque o fosfolipídio ele tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. Então, ele é anfipático porque ele possui uma parte polar e uma parte apolar. Isso permite que exista a célula, como eu já disse. Mas a gente vai explicar isso melhor. Aí aqui vai formar a membrana, vai ter outros fosfolipídios e tal, aí vai ter água fora da célula e água dentro da célula. Isso é um mecanismo também da bicamada, dos lipossomos e das micelas. Mas a gente vai explicar melhor depois. Os lipídios, eles podem ser simples, que aí no caso a gente pode falar de triglicerídeo e cera. Podem ser compostos, que aí quando eles são compostos ou complexos, eles fazem associação com outras substâncias. Então, se é lipídio e fósforo, fosfolipídio, né? Ele é complexo ou composto. Glicolipídio é o lipídio com a glicose e lipoproteína, que é o lipídio com a proteína. E os lipídios precursores ou derivados, que aí a gente tem o ácido graxo, que compõe os lipídios, os eicosanoides, que são precursores são derivados de um fosfolipídio, de um lipídio muito importante, que é o ácido araquidônico, e as vitaminas lipossolúveis, que também são derivadas, né? Muitos fármacos são lipolíticos, ou seja, eles são apolares, e por isso eles conseguem atravessar muito fácil a membrana plasmática e ter maior biodisponibilidade. Então, eles conseguem meio que atravessar a membrana plasmática e agir de uma forma mais intensa. Isso é o caso do anestésico, por exemplo. Relação com carboidrato e proteína. Só uma breve explicação, que também a gente vai
explicar melhor mais tarde. Quando a gente tem muito carboidrato, tem muita glicose, parte dessa glicose é armazenada na forma de glicogênio, mas isso é uma quantidade limitada. Outra parte vai virar ácido graxo. Esse ácido graxo, ele vai depois formar o triglicerídeo, então vai fazer lipogênese, que é a gênese, o nascimento de lipídios, e formar triglicerídeos, que vai ser usado para armazenar energia. E aí esse triglicerídeo, ele pode ter outras funções. Uma delas também é ir para o tecido adiposo e ficar lá enchendo a gente de gordura. Então a gente engorda quando a gente come muito doce, tipo eu, porque parte dessa glicose ela tá virando gordura, triglicerídeo. Quando a gente está em jejum ou exercício, ou em caso de exercício, que a gente já usou todo o nosso glicogênio e tal, a gente precisa recuperar essa energia que está armazenada. Então a gente faz a lise do lipídio, lipólise, a quebra da gordura. A gente libera ácido graxo do triglicerídeo. Esse triglicerídeo virou ácido graxo. Esse ácido graxo vai para beta-oxidação na mitocôndria, formar acetil-CoA, que vai entrar para o ciclo de Krebs e gerar energia, ATP. E aí a gente geralmente emagrece e tal. A não ser que a gente coma muita caloria depois, né? E o excesso de proteína, ele também vira gordura, porque é o mesmo processo. Se a gente ingere muita proteína, a proteína é muito importante para formar músculos e desempenhar outros papéis, mas se isso for em excesso, parte dela vai virar acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai virar ácido graxo, vai fazer lipogênese, que é a gênese de lipídio, e vai formar triglicerídeo, que também vai virar gordura. Só que é uma rede menos eficiente, porque geralmente o corpo precisa muito de proteína. A insulina e o glucagon, eles têm são hormônios que têm ação no metabolismo dos lipídios. Então, a insulina vai estimular a síntese de gordura. A gente vai explicar melhor isso depois. Vai formar lipogênese. E o glucagon e a adrenalina vai estimular a quebra, que é a lipólise. Mas a gente vai explicar isso melhor na frente.